Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E neste programa encerramos o assunto o perdão e trazemos de início uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, intitulada A Indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com má intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa passagem do Evangelho está inserida no capítulo 10
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. O perdão é atitude muito necessária a todas as criaturas. Não o perdão dos lábios, não o perdão da boca para fora, mas esse perdão que viaja dentro de si mesmo e revolve as suas realidades íntimas para aí não depositar sentimentos perturbadores. E o perdão, ele tanto pode ser reclamado para outrem que nos feriu, que nos magoou, como numa boa parte das vezes ele é convidado a ser direcionado contra, ou melhor, a favor de nós mesmos. Tem aquele erro que é praticado contra alguém, mas tem o erro em que a própria criatura se fere. E muitas vezes esse perdão pode ser mais difícil de ser doado. Em o Evangelho, nessa página que acabamos de ouvir, temos, pois, o trecho que diz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Porque olhar em volta, apontar o erro externo é relativamente fácil e cômodo. Mas essa autoanálise, a autoavaliação, ela é mais desafiadora. Por isso o Evangelho nos diz: sede, pois, severos para convosco. Essa severidade, ela está relacionada ao fato de que devemos usar para conosco da mesma justiça que usamos para com o outro. Ou seja, se somos rigorosos com erros alheios, também o devemos ser com os nossos. Em verdade, tendemos a fazer o contrário. Usamos de rigor externamente e de complacência, de indulgência para conosco. Essa atitude, ela nos afasta da possibilidade de correção. Porque, de acordo com os ensinos de Jesus, a identificação do erro, ela não tem por finalidade o castigo, mas sim a possibilidade de reparar. E só se emenda quem se percebe também. Nós vamos apresentar uma história que ela ilustra, ela traz um exemplo de alguém que errou, mas que sinceramente se emendou. A joia do livro Almas em Desfile, pelo espírito Hilário Silva,
médium Francisco Cândido Xavier. No grande transatlântico em que 180 pessoas seguiam, da América do Sul para a América do Norte, dentre as quais 110 brasileiros, o senhor Zenóbio de Carvalho era cavalheiro dos mais simpáticos, prestativo, cordial, sempre um sorriso bom, distribuindo coragem. Acompanhava uma filhinha de 4 anos para tratamento de saúde em Nova York e com o rosto já coberto de rugas, dava a ideia de 60 anos de idade, quando ultrapassara apenas a faixa dos 40. Exteriorizava, porém, tamanho encanto na convivência que se tornara por todos estimado. Entretanto, Carvalho, conhecido como distinto comerciante no sul brasileiro, estava preso a um hábito forte. Toda manhã e toda tarde era visto no tombadilho compulsando livros espíritas. Ninguém dava a isso maior interesse, menos o velho professor Marques Botelho, que não ia com semelhante atitude. E todas as vezes que o negociante saía da cabina para ler diante do mar, o educador tomava uma das obras de Hemingway que andava recordando para familiarizar-se com o inglês e postava-se em outra poltrona ao lado dele, como em desafio, a baforar fumaça espessa pelo cachimbo encastoado de prata. Às vésperas do desembarque, reuniram-se todos os viajantes no salão de festas para o lanche em comum. Carvalho chegou, como sempre, conduzindo um livro espírita, e porque as circunstâncias o colocassem renteando com um cordial adversário, o professor, em meio à festa, apontou o volume com antipatia evidente e falou em voz alta: "Sinto ojeriza especial por tudo quanto se relacione com o espiritismo." Ora, mas por quê? Indagou Zenóbio humilde. Há precisamente 22 anos, comentou o educador. Estive em Buenos Aires, estudando a instrução na Argentina, e hospedei-me com um amigo na rua de Córdoba, onde me roubaram precioso anel de brilhantes, lembrança de minha mãe. Meu amigo viu o vulto do ladrão que desapareceu numa construção próxima, onde se praticavam sessões espíritas. Providenciamos a inquirição policial. O bando espírita esteve, detido, mas tudo em vão. Desde essa época, não vou com essa droga. O negociante ruborizou-se e respondeu: "Sinto-me realmente numa hora de testemunho. Devo confessar que, em minha mocidade, fui ladrão, mas há 20 anos, após um roubo por mim praticado, alguém se compadeceu de minha juventude viciada
e colocou-me nas mãos uma obra de Allan Kardec. Reformei-me. Compreendi que a vontade cria o destino. E sou hoje outro homem. Oh! Exclamações explodiam de todas as bocas. Senhor Carvalho, aparteou o catedrático, não tive a intenção de ofendê-lo. Não tenho simpatia pelo espiritismo, mas não creio que o senhor tenha errado alguma vez. Perdoe-me. Mas Zenóbio, agora sorrindo sereno, enfiou a mão no bolso interno do paletó e arrancou de lá um anel e entregou-o ao educador, exclamando: fui eu que lhe furtei a joia em Buenos Aires. Há 20 anos eu a trago no bolso para devolvê-la ao legítimo dono. Num rasgo de imenso valor moral, fitou os circunstantes e acentuou: creiam que hoje é um dos mais belos dias de minha vida. E terminou, ante o emocionar do silêncio de todos: graças a Deus. Essa história ilustra bem como o estudo do perdão é apresentado pela doutrina espírita. Quando a consciência acusa o erro praticado, paralelo a isso, deve surgir a forma de reparar. Sem sombra de dúvida, reconhecer-se em erro, fazer essa distinção de que houve ações menos felizes é fundamental, mas não basta. Isso seria muito cômodo e iria contra os estatutos da justiça divina. A lei do grande Pai nos faculta sempre recomeçar. Mas nesse recomeçar é necessário ajustar as contas. Pensemos na possibilidade de Zenóbio não encontrar o verdadeiro dono da joia. Ele poderia transformar o valor em benefício para alguém. Nem sempre é possível consertar o erro praticado junto à pessoa, mas a vida nos permite que os erros eles sejam pagos numa moeda do amor, do trabalho, do benefício. A justiça divina, ela sempre concorre para o nosso progresso moral. Não é o erro que se deve pagar com outro erro. É o erro como porta para aprender o caminho da luz. Perdão e consciência, do livro Irmão, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Contempla a criança que nasce e recorda a condição de carência a que aportaste no mundo.
Em matéria de perdão, não ouvides o tribunal interior, em que a consciência é sempre o juiz incorruptível de todos os nossos atos. Os pesares que semeamos são pedras calcinantes a se voltarem sobre a nossa cabeça. Toda ação na vida reage sobre si própria, em ondas de reação, tornando ao ponto central de origem. Sem dúvida que a morte ser-te-á entre os homens um fator de aparente liquidação de todos os débitos. Tuas contas e ofensas aparecerão desculpadas pelos irmãos do caminho. No entanto, não por ti mesmo, que lhes carrearás a sombra, onde fores, como alguém que amarra fardos de lodo e cinza ao imo do próprio ser. As feridas que abriste nos companheiros serão por eles quase sempre integralmente apagadas. Entretanto, nas telas da mente surgirão por fantasmas de dor, vitalizadas pela memória que nos traça as lembranças felizes ou infortunadas do bem ou do mal a que nos afeiçoamos. É desse modo que homicidas e delinquentes, muitas vezes perdoados por suas vítimas, prosseguem, depois do túmulo, assaltados pelas imagens daqueles que lhes sofreram os golpes e os prejuízos, algemados ao remorso que se lhes erige nas almas em pelourinho de angústia. E pelo mesmo processo, os ingratos e desertores, olvidados na terra, continuam além, submetidos à aflição que lhes nasce dos pesadelos ocultos. Não desprezes a oportunidade de auxiliar sempre, exercitando a bondade e a tolerância, o amor e a compreensão. Porque o mal muitas vezes transforma-se em paz e luz naqueles que o recebem, e invariavelmente é sempre treva e dor naqueles que o praticam. Esta lição, perdão e consciência, ela nos remete à história, à joia, em que Zenóbio Carvalho, por 22 anos, procurou pelo dono daquele valioso anel de brilhantes. Quer dizer, a nossa condição, a nossa própria criação, ela traz uma matriz que registra todas as nossas ações, as boas e as más. As primeiras, evidentemente, trazendo perfumes agradáveis para a alma, e as segunda, deixando odores pestilentos que perturbam, que adoecem e que precisam de ser sanados. Por isso Emmanuel diz que
os ingratos e desertores, olvidados na terra, continuam além, submetidos à aflição que lhes nasce dos pesadelos ocultos. A consciência culpada, ela é um atravanco para passos mais livres, para escolhas mais acertadas. Por isso, Jesus orienta o perdão para aquilo que acontece fora de nós e para aquilo que acontece dentro de nós. Mas o perdão, ele está atrelado ao arrependimento e à reparação. Seria muito cômodo um perdão que não carreasse junto uma ação de transformação sincera. Em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na questão 992, o insigne codificador indaga: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Os espíritos excelsos respondem: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Essa é a chave do perdão. O doar o perdão, ele significa doar luz para que a consciência compreenda que pode fazer diferente, que ela tenha a oportunidade de escolher caminhos mais saudáveis, mais realizadores, mais nobres e dignos. Voltamos ao Livro dos Espíritos, agora numa outra questão. A 999, em que Kardec indaga: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E os espíritos de luz respondem: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Perdão e auto-perdão. Reconhecer o nosso erro. Primeiro passo. Doar-se a oportunidade de melhoria, de mudar de rumo, seguindo em direção às leis de Deus inscritas em nossa consciência. Essa é a meta. Obrigada por você, mais uma vez, nos ouvir. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação: Olímpia Maria dos Santos e convidados.